Bom dia, amigos. Que a paz do Senhor esteja com todos nós nesta manhã, convidando-os a refletir na lição do Evangelho, para que o Evangelho seja sempre o estímulo às nossas esperanças das nossas grandes mudanças. Que os benfeitores possam envolver-nos numa manhã de trabalho, de reflexão, em um dia de muito trabalho, muita luz, mas acima de tudo, com muita compreensão. Então, hoje nós vamos ler Instruções dos Espíritos, dar-se-á aquele que tem. Aproximando-se dele, seus discípulos lhe disseram: por que lhes fala por parábolas? Respondendo, disse-lhes ele: é porque a vós outros vos foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, ao passo que a eles isso não foi dado. Porque aquele que já tem, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo que tem, se lhe tirará. Por isso é que eles falam por parábola, porque vendo nada veem, e ouvindo nada entendem, nem compreendem. Neles, nos ministérios do reino dos céus, se cumpre a profecia de Isaías quando diz: ouvireis com os vossos ouvidos, e nada entendereis. Olharei com os vossos olhos, e nada vereis. Mateus capítulo 13, versículo 10 a 14. Tendo muito cuidado com o que ouvis, tende muito cuidado com o que ouvis, porquanto usarão para convosco da mesma medida, do que vos houverdes servido para medir os outros, e ainda se vos acrescentará, pois ao que já tem dar-se-á, ao que não tem, até o que tem lhe tirará. Marcos capítulo 4, versículo 24 e 25. Dar-se-á ao que já tem e tira-se ao que não tem. Meditai esses grandes ensinamentos, que se vos hão por vezes afigurados paradoxais. Aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina. Recebeu unicamente porque tentou tornar-se digno dela, e porque o Senhor, em seu amor misericordioso, anima os esforços que tendes para o bem. Aturados, perseverantes, esses esforços atraem as graças do Senhor. São um imã que chama a si o que é progressivamente melhor. As graças copiosas que vos fazem fortes para galgar a montanha santa, em cujo nome está o repouso após o labor. Tira-se ao que não tem, ou que tem pouco. Tomai isso como uma antítese figurada. Deus não retira das suas criaturas o bem que se lhe haja dignado de fazer-lhes. Homens cegos e surdos, abre as vossas inteligências e os vossos corações. Vede pelo vosso espírito, ouvi pela vossa alma, e não interpreteis de modo tão grosseiramente injusto as palavras daquele que fez resplandecesse aos vossos olhos a justiça do Senhor. Não é Deus quem retira daquele que pouco receberá. É o próprio Espírito que, por pródigo e descuidado, não sabe conservar o que tem e aumentar, fecundando o óbolo que lhe caiu no coração. Nós convidamos a todos a elevar o seu pensamento até Jesus, nosso Mestre, rogando a Ele que estejamos todos envolvidos, ampliando o nosso conhecimento, nosso entendimento sobre essa questão que os Espíritos vieram nos auxiliar nesta manhã. Que a bondade excelsa do seu amor, Jesus, se faça para todos nós, que estejamos fortalecidos no bem,
encorajados e amparados pelo seu amor. Queridos amigos, nós estamos falando sobre as instruções dos espíritos, quer dizer, os espíritos têm uma grande preocupação conosco, e a mensagem de hoje é de um espírito de Bordeaux, de 1862, um espírito amigo, que com certeza contribui com o nosso entendimento nesta manhã, para que nós possamos entender o que é dar àquele que tem. O que temos de nós para dar para o outro. É preciso compreender tudo isso para que a gente possa sentir que dentro do nosso coração nós temos um tesouro. E esse tesouro, ele tem sido armazenado, ampliado, pelo esforço que cada um vem realizando em função das suas conquistas. É preciso compreender também que nesse tesouro que nós já temos, estão os talentos da fé, o conhecimento, para que nós possamos ampliá-los, ou seja, dar para o nosso irmão na forma de um consolo, na forma de servir, para que nós possamos perceber que cada esforço que nós realizamos para multiplicar as bênçãos do Criador que estão dentro de nós, nós vamos nos sentindo mais ricos. Por isso, nós não podemos nos furtar, de modo algum, ao trabalho do bem, para que nós possamos sempre sentirmos força dominante sobre as influências do mal. Muitas vezes nós percebemos que às vezes nós compreendemos, mas ainda caímos, né? Na luxúria, nos desejos das paixões que ainda vivem em nós. E é por isso que os espíritos, especialmente Mateus, começa a trazer para nós essa questão que nos chama muito, muito mesmo à reflexão. Por que falas por parábolas? E a resposta de Jesus é nos trazida assim com tanto carinho, né? Porque nós precisamos entender por que que ele trouxe as parábolas, pelo respeito àquelas pessoas que ainda não tinham a compreensão que nós temos hoje. E aí ele nos diz, é porque a vós outros, ou seja, todos nós, vos foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, isso ele falando aos discípulos, porque os discípulos, eles foram escolhidos por Jesus, eles não eram qualquer espírito que estava ali à margem do Tiberíades ou de outros lagos, outro mar. Porque aquele que já tem, quer dizer, eles já tinham conhecimento, mais se lhes dará. Quer dizer, quanto mais o conhecimento eu tenho, mais vontade eu tenho de conhecer, de desvendar tudo isto que Deus tem nos ofertado, especialmente pelo processo do Evangelho, da Boa Nova, né, que o Cristo nos trouxe. Porque aquele que já tem, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo que tem, se lhe tirará. Então, por isso que ele fala por parábola, porque aquele que não tem o conhecimento, Jesus vai levando a ele uma palavra que não é história, nós precisamos entender isto. As passagens de Jesus, as parábolas de Jesus são ricos em ensinamentos, para que a gente possa compreender quando ele fala que ele veio trazer o reino de Deus, instalar em nosso coração. E quando fala pela primeira vez junto a Hanã, em que ele mostra a questão do reino de Deus,
É preciso que a gente reflita para não ficar só num conhecimento periférico, quando Jesus encontra com aquele juiz, né, que passando por ali, nas primeiras pregações, quando ele disse que ele veio, trazer, veio fundar, criar, fundar a fundação do reino de Deus. E aí Hanan diz: "Que reino de Deus é esse? Esse reino é a obra divina nos corações dos homens." É assim que Jesus respondeu: "Esse reino é a obra divina nos corações dos homens." Então, nós estamos recebendo uma obra divina para que a gente possa ampliá-la em função do nosso irmão. Então, é preciso que a gente entenda que todos nós estamos sendo agraciados com aquilo que nós já podemos oferecer ao outro. E quanto mais nós retivermos do que somos e temos em louvor do nosso próprio egoísmo, nós vamos ficar mais pobres e escravos de todo esse conhecimento. E a doutrina espírita, ela tem um papel muito importante, que é o de nos libertar. Então, nós vamos ver quando Marcos traz para nós: "Tende muito cuidado com o que ouvis, porquanto usarão para convosco da mesma medida que houverdes servido para medir aos outros." Então, é preciso que a gente medite nesses ensinamentos que nós todos estamos recebendo, a fim de que possamos compreender o valor do bem em nossa vida. Aquele que recebeu é o que possui mais. Então, se nós ouvimos Jesus trazendo as parábolas, nós fomos os primeiros. E hoje, com a doutrina espírita, os espíritos nos trouxeram essa lição, instrução deles, dos espíritos, dar-se-á aquele que tem. Então, nós já temos, porque aquele que não tem, ele tem mais dificuldade. Mas também os espíritos nos colocam aqui: tira-se ao que não tem ou tem pouco. Tomai com isso uma antítese figurada. Deus não retira das suas criaturas o bem que se acha dignado de fazer-lhes. Ele está sempre nos oferecendo mais, porque todo celeiro ele multiplica quando nós queremos servir o nosso mestre. E o espírita, ele tem muito recebido, muito. Então ele diz assim: "Homens cegos e surdos, abre os vossos inteligências os vossos corações. Vede pelo vosso espírito, ouvi pela vossa alma, e não interpreteis de modo tão grosseiramente injusto as palavras daquele que fez resplandecer aos vossos olhos a justiça dos céus, do Senhor." Nós não somos cegos mais, irmãos. Nós já conhecemos a verdade. E é preciso que essa verdade ela se multiplique dentro de nós em favor do outro. Nesta hora de transição que estamos vivendo, as parábolas são tão atuais, porque ela nos faz perceber os talentos que já temos, as pérolas que já cultivamos, as redes que já foram lançadas em nossos corações. Não é Deus que retira daquele que pouco recebeu. É o próprio Espírito, por pródigo e descuidado, não sabe conservar o que tem e aumenta, fecunda, fecundando o óbolo que lhe caiu no coração. Quantos são displicentes, não refletem nesse conhecimento? E o Evangelho, então, nos vai mostrar que aquele que não cultiva o campo que o trabalho de seu pai lhe granjeou e que lhe coube em herança, o vê cobrir de ervas e parasitas. É a nossa indiferença, são as nossas displicências. E nós precisamos entender que desde a primeira hora da nossa evolução,
Nós estamos recebemos dos profetas esse preparo para recebermos Jesus. Nós recebemos de Moisés as leis que foi formado pelo Decálogo. Nós nem sequer a interpretamos. E hoje nós estamos recebendo à luz da doutrina espírita o conhecimento que amplia as parábolas, porque se Jesus disse que para nós, quando ele nos disse, é porque a vós outros vos foi dado conhecer os mistérios do reino, ao passo que a eles não foi dado, nós já recebemos, mas agora precisamos ampliar, multiplicar esse conhecimento. Em vez de acusar aquele que tudo que prepara, que é Deus, porque quantas vezes nós reclamamos, nós criticamos e não sabemos sermos gratos a tudo aquilo que Ele nos deu, nós precisamos ver que esses sentimentos vão surgir em nós mais tarde, de arrepender, o arrependimento, que nós tínhamos tudo para colocar em prática, especialmente a caridade, o bem, e nós estamos sempre postergando aquilo que devíamos fazer hoje. Então, nos diz o Espírito aqui, amigo, verás então, quando ele nos diz, coroados de êxito seus esforços, e um grão produzir 100 ou outro 1000, é quando nós conseguimos multiplicar esta verdade a outros irmãos, a outros corações. Ele nos traz aqui um convite: ânimo, trabalhadores, coragem, irmãos. Procuremos sair de nós para irmos ao encontro do nosso irmão. Tomai os vossos arados e as vossas charruas, lavrai os vossos corações, arrancai deles a cisânia. Quer dizer, ninguém pega um arado para ficar parado. É preciso laborar o solo dos corações para tirar os entulhos da vaidade, do orgulho. Semeai a boa semente, que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor lhes fará produzir frutos de caridade. Eu não sei mais o que é que será que nós estamos esperando para multiplicar esse bem que Deus está nos dando. Nós temos sido tão amparados, tão assessorados pela espiritualidade. Acordemos, irmãos, Jesus muito espera de nós. Que a paz e a alegria seja constante em nossa vida. E nesta hora, Jesus, nós te pedimos, Mestre, que aplique o passe em cada um de nós, que a nossa água seja fluidificada e que o amor do Pai esteja constante em nossos corações. Que Jesus nos abençoe e que a bênção divina desses Espíritos queridos estejam com todos nós. Que a paz e alegria seja constante. O abraço amigo do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Que assim seja.